Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Maicon. E eu sou o Maurício. Hoje nós vamos ter... Guilherme e Luísa, depois de tantos pedidos, voltamos com a série Mitologia. Qual? É o nono trabalho que nós vamos continuar. Os trabalhos de Hércules. Não, quem vai continuar é o Hércules, a gente só vai assistir. Bora. Se você chegou agora, deixa aquela curtida. Comenta aí se você achou difícil o trabalho do Hércules dessa vez. Porque das outras vezes até foi fácil. Tá doido? Bora. O cinto de Hipólita. Trabalho 9. A Bom, missão que Hércules recebeu a seguir exigiria que ele fizesse uma longa viagem até a Terra das Amazonas. Bonito. E lá, ele teria que conseguir o cinturão de guerra da rainha Hipólita. Bonito. Então, vamos começar explicando quem são elas. As Amazonas são uma Feia. sociedade de mulheres guerreiras que viviam na cidade de Temícera, que posteriormente a Eu achei feia, uma minha ilha opinião. onde nasceu a Mulher Maravilha. Bonita. Elas não tinham simpatia por homens e apenas um grupo seleto delas se encontrava com eles uma vez por ano para reprodução, sendo que todos os garotos que nasciam eram mandados de volta para que os pais cuidassem. E na liderança estava a mais corajosa e imponente delas, Hipólita, que assim como Hércules também era uma semideusa, filha de Otrera, a fundadora e primeira rainha das Amazonas, com Ares, o deus da guerra. E as junto de suas porcentagens tá irmãs, meio governava com excelência o reino das valentes bonitas. guerreiras. Mas voltando aos trabalhos. Quando o herói retorna a Micenas depois da 8ª tarefa, ele encontra um jovem rapaz esperando por ele nas redondezas do palácio. Hércules pergunta o seu nome e o que desejava. Então, o forasteiro animadamente mostra um colar com o dente do leão de Nemeia e diz que gostaria de participar da sua próxima missão. Esse rapaz era Teseu, que agora adulto e já Você tendo não se sabe, aventurado eu. por conta própria, ainda tinha o sonho de participar de um dos trabalhos de seu ídolo. Hércules fica lisonjeado, mas diz que tinha que completar suas tarefas sozinho. Porém, se o jovem quisesse acompanhar, ele seria bem-vindo. E com isso, os dois partem em direção a Temícera. E o primeiro grande desafio foi a distância. Para vocês terem uma ideia, esse ponto vermelho é Micenas. E esses números são para onde o Hércules teve que ir para fazer os 8 trabalhos anteriores. Já a Terra das Amazonas ficava um pouquinho mais longe. Seria mais ou menos aqui. E por causa disso, eles tiveram que pegar carona em um navio de mercenários que passaria perto do local. Eles ofereceram seus serviços como remadores e, como a fama do Hércules já era grande, os soldados aceitaram de bom grado levá-los até lá. Resumindo, um bando de macho indo até a Terra das Amazonas. Não tem como dar errado. Depois de uma longa viagem, os mercenários chegam no local e se preparam para aportar o navio, sem saber que as habitantes já estavam cientes de sua chegada. Os tripulantes saem da embarcação e pisam em terra firme. Mas assim que eles veem um grupo de guerreiras apontando suas lanças, o herói vai à frente e diz que precisava falar com a rainha. E a essa altura, as Amazonas já tinham ouvido falar dos feitos heróicos de Hércules. Então, após uma demonstração de força que provava que ele era o dito semideus, as guerreiras coletam as armas dele e de seu colega e os escoltam até o trono de Temícera. Chegando lá, Hércules tira a pele do leão que vestia, vai até a rainha e faz uma reverência. Bom dia, Rainha Hipólita. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com a Vossa Alteza. Eu dispenso as formalidades. O Contratão, que te traz aqui? Justo. Em resumo, eu estou em uma jornada de redenção divina. Já cumpri 8 de minhas missões. Mas para realizar a tarefa seguinte, eu preciso de seu auxílio. Eu já ouvi falar de seus trabalhos. Sua fama precede, filho de Zeus. Inclusive, essa pele é a do leão de Nemeia, não é? Sim, foi o meu primeiro trabalho. Quando eu era criança, minha mãe me contava histórias deste leão. Sobre o quão forte e perigoso ele era. Posso saber como você o derrotou? É claro. Já tá quase a novela. Quando eu encontrei, já. ele avançou em um ataque frontal. E como sua pele era impenetrável, eu tive que dar um mata-leão nele. Literalmente. Típico. 2 machos alfa em uma disputa de músculos. Sabe, o leão é um dos símbolos de meu pai.
O guerreiro mais brutal que já existiu. Ninguém manuseia uma espada como ele. Uma pena que, assim como todos os homens, ele seja um imbecil. Atena provou isso mais de uma vez. Você sabia que são as leoas que caçam para alimentar os leões e os filhotes? Elas são mais rápidas, mais inteligentes e mais disciplinadas. Se o seu trabalho tivesse sido enfrentar uma leoa de Nemeia, eu garanto que não teria sido tão fácil. Se você me permite perguntar, existe algum motivo específico para o seu ódio aos homens? Nós Amazonas não odiamos os homens. Apenas vivemos melhor sem eles. Até porque, se eu precisasse de um ser impulsivo e que fica excitado a todo momento, eu teria um cachorro. Eu entendo a sua visão, Soou bem estranho. mas eu preciso dizer que nem todos os homens são assim. Eu não sou assim. A minha mãe foi morta por um herói, assim como você. Ele veio montado em seu cavalo alado, armado com sua soberba. Achava que podia fazer o que bem entendesse. E essa mesma soberba que o fez matar, também o fez morrer. Ele se achava digno de viver entre os deuses. O seu fim era óbvio. E esse é o grande problema dos homens. Vocês se acham donos de tudo e de todos, sempre invadindo, saqueando, violando as mulheres e as fazendo de escravas. Eu não tenho a pretensão e muito menos a ilusão de mudar o mundo. Mas enquanto eu viver, Temícera não será prejudicada por nenhum de vocês. Eu sinto muito por sua mãe. A soberba de um herói é mais perigosa do que qualquer monstro. Eu sei bem disso. Toda vez que um dito herói se deixa levar pela autoconfiança, acabamos ferindo aqueles que não mereciam. Hipólita, eu peço que você me empreste o seu cinturão. Prometo trazê-lo de volta o quanto antes. Aluga. E como prova de confiança, eu me coloco à sua disposição. Posso ajudar em construções, Que oferta bosta, hein? limpar seus Que estábulos, oferta bosta, hein? servir como bobo da corte. O que for preciso. É assim surgiu a malandragem no Brasil. Vou pensar em seu caso, Hércules. Presta aí que depois eu faço um Mas enquanto servicinho pra isso- ele. Almoce conosco. Você e seu ajudante são meus convidados. E durante esse banquete, os dois continuam conversando. Hipólita diz que o seu cinturão de guerra foi um presente que ganhou do pai e fala sobre a fundação de Temícera. O herói escuta atenciosamente e quando a rainha pergunta sobre a sua história, ele descreve de maneira muito honesta a sua jornada e as trágicas injustiças que ocorreram em sua vida, fazendo com que surgisse um laço de respeito e eu arrisco dizer até admiração entre eles. Enquanto isso, Teseu, sendo um jovem irresponsável com os hormônios à flor da pele, decide passar um chaveco em Antíope, a irmã mais nova da rainha. E o mais surpreendente é que ela gostou dele. Talvez por ela ainda não ter tido a oportunidade de se envolver com um homem, ou quem sabe ele realmente fosse um aventureiro carismático. O que importa é que enquanto Hércules e Hipólita estavam tendo um papo sério, os outros dois secretamente marcaram de se encontrar à noite no meio do mato para fazer coisas que Jesus não aprovaria. Algumas horas se passam e a rainha, que teve uma boa impressão de Hércules, diz que no dia seguinte daria a resposta final à sua proposta. Então, ele e seu colega voltam até o navio e, após convencer os mercenários a esperar mais um dia, ajudam a montar o acampamento. Assim que eles terminam, Teseu diz que vai dar uma passeada pela floresta e sai caminhando pela luz das estrelas ao encontro de seu romance proibido. Mas o que ninguém em Temícera imaginava é que todos esses acontecimentos estavam sendo observados por uma entidade superior. Ah, Era a vingança implacável do Olimpo. Pois aproveitando que Ah, Zeus ninguém havia pega só de graça temporariamente se espiando, não. afastado,
a deusa assumiu o risco de se disfarçar de uma das Amazonas e ir até a Terra das Guerreiras. E depois de acompanhar atenciosamente tudo o que ocorria, e principalmente sabendo que a irmã mais nova da rainha não estava por perto, ela toma a aparência de Antíope e vai até o palácio. Hipólita! Olá, irmã. É impressão minha ou você tá um pouco diferente? Sim, claro. Eu alisei o cabelo. Ficou bom em você? Quais são as novidades? Infelizmente, eu trago más notícias. Hércules e seus mercenários estão planejando um ataque. Ao amanhecer, eles vão tentar invadir o palácio para te assassinar e roubar o cinturão. Você tem certeza disso? Sim, irmã. Eu os espionei e vi a conspiração com os meus próprios olhos. E o bicho vai pegar. E como a governante Vai dar confiava em merda, sua irmã, vai. ela não tinha motivo para duvidar. O que fez com que, pela primeira vez, Hipólita se deixasse levar pela fúria. Porque ela realmente tinha gostado de Hércules e ia aceitar a proposta. Mas por culpa de Hera, toda essa expectativa estava prestes a se transformar em sangue. Essa era acabou com uma era. É por isso que tem aquela. Dito Mais popular, algumas já horas era. se passam, e ao nascer do sol, enquanto Teseu dormia tranquilo já ao era, lado já de era. Antíope na floresta, Egito já era. Hércules é bruscamente acordado pelos soldados com o aviso de que meu estavam Deus. sendo atacados. As Amazonas chegaram numa investida relâmpago. Pentesileia liderava o exército, enquanto Hipólita, vestindo seu cinturão de guerra, avançava com o único propósito de matar o semideus traidor. O herói mal teve tempo de pegar sua espada e a rainha já estava disparando golpes, obrigando Hércules a se defender, mesmo sem ter ideia de por que estava sendo atacado. E Hipólita não era uma adversária qualquer. Ela era a filha do deus da guerra, treinada desde a infância para derrotar inimigos maiores do que ela. Pela primeira vez em sua vida, Hércules encontrou alguém que podia enfrentá-lo de igual para igual. É uma pena que tenha sido na única vez em que ele não queria lutar. Sendo assim, não demorou muito para que os golpes da rainha começassem a cansar e ferir o semideus. Se ele continuasse a apenas se defender, sua morte seria certa. Então, após ver o massacre que acontecia à sua volta e inúmeras tentativas de acalmar a semideusa, o herói não vê outra escapatória e lança um golpe desesperado com sua espada. A guerreira então rapidamente levanta seu escudo. Mas a força de Hércules, somada à lâmina afiada de Hermes, perfuraram o objeto, atingindo Hipólita em seus órgãos vitais. Na sequência, a rainha, estando gravemente ferida, solta sua espada e cai ao chão. Mas antes que seu corpo tocasse o solo, o semideus, ao invés de continuar batalhando com as Amazonas, também solta suas armas e segura Hipólita em seus braços. A tristeza era visível em seu olhar. E foi nesse momento que ela percebeu que Hércules não era seu inimigo. A líder caída então reúne o pouco fôlego que lhe restava e, com a imponência digna da rainha das Amazonas, ordena que as guerreiras encerrem o ataque. Enquanto isso acontecia, Teseu e Antíope, que haviam escutado os sons de combate, chegam separadamente no local. Mas a essa altura, já era tarde demais. Tanto os mercenários quanto as Amazonas estavam parados observando os dois semideuses no campo de batalha. Por que, Hipólita? Por quê?
Apareceu? E morreu. É, Hipólita. E após ser obrigada a assistir Era à filha da morte puta. de sua irmã, Pentesileia, a nova rainha das Amazonas, permite que Hércules fique com o cinturão entregue por Hipólita. Mas ela também o expulsa de Temícera, prometendo que se um dia ele voltasse, as Amazonas não teriam piedade. E com isso, o herói retorna a Micenas após mais um trabalho cumprido. Mas dessa vez, não houve celebração. Apenas tristeza. O gado de Gerião. É o cara que tava na O frente do 10º e último caminhão. trabalho de Hércules Gerião. seria viajar até a região da Eritia, Eritia com a também é tarefa bonito, hein? de capturar o gado do gigante Gerião. Gerião. E esse rebanho era especial por algum motivo. Uns dizem que os bois eram vermelhos, outros que eles eram muito bonitos, brilhavam no escuro. Tanto faz. Porque o que realmente chama atenção nesse trabalho é o dono deles. Um gigante com 3 corpos que se juntavam em um só. E você tem razão, pequeno Hércules. Eu ficaria confuso também. E segundo a descrição de Euristeu, ele era um monstro cruel que ameaçava a região. Então, com essas informações, o semideus vai até o local. Mas chegando lá, ele é pego de surpresa por Ortrus, a fera de estimação do gigante que vigiava o rebanho. E após ser mordido em sua perna, o herói agarra e quebra as mandíbulas da criatura. E eu sei que na imagem ele tá segurando o maxilar superior, mas mandíbula soa melhor. Na sequência, Gerião, escutando os barulhos, sai com suas espadas para matar o intruso. E Hércules, agora manco e incapacitado de correr, pega Tá seu bem gordinho, arco né? e atira uma flecha com o sangue da Hidra no corpo central. Alguns segundos depois, o gigante cai morto. Aí, com as ameaças derrotadas, o herói pôde lentamente levar o gado até Micenas. E quando eu digo lentamente, eu quero dizer que esse foi possivelmente o trabalho mais demorado de todos. Porque Iritia ficava lá no cu do mundo e Hércules tinha que conduzir um rebanho enorme sem deixar nenhum boi escapar. Rapaz. Quer dizer, a Caríbides encontrou o herói no meio do caminho e comeu alguns, mas isso não veio ao caso. De qualquer maneira, chegando em Micenas, Euristeu recebe o famoso rebanho. E com isso, Hércules havia finalmente completado o seu último trabalho. Ou pelo menos, era isso que ele acreditava. Pois enquanto ele realizava a 10ª tarefa, o rei informou o oráculo de Delfos que o semideus havia cometido graves infrações que anulariam 2 de seus trabalhos. Pois na segunda tarefa, Chamou a o última VAR. cabeça da Hidra foi cauterizada por Iolau. Logo, sua morte veio pelas mãos dele, e não pelas de Hércules. Já no 5º trabalho, o herói exigiu pagamento para limpar os estábulos do rei Alges, transformando uma aprovação divina em um serviço remunerado. E eu imagino que o Euristeu sabia dessas infrações, porque o Hércules devia ter que fazer um relatório cada vez que ele chegava de um trabalho. E como ele não imaginava que isso ia se virar contra ele, ele sempre falou a verdade. Continuando a história. O oráculo diz que a reclamação é válida e anula esses 2 trabalhos. Conclusão: 10 se transformam em 12. Porém, o rei chega a um impasse. Porque a essa altura do campeonato, ele já tinha escolhido as tarefas mais difíceis que podia imaginar. Ele realmente não tinha ideia de que outras missões épicas seriam capazes de derrotar o bastardo semideus. Então, frustrado com todas as vitórias de Hércules, Euristeu vai até um templo e reza para a deusa Hera por um conselho divino. Mas nada acontece. Então, desanimado, ele volta até seu aposento real e, após horas pensando nesse problema, inevitavelmente adormece. E aí, ele sonha. Nessa noite, o rei inesperadamente tem um sonho. Eu tava lá. E nele, Tá. uma voz feminina surge em sua mente. Que é o doido. Ela fala sobre um jardim e um grupo de garotas que nele vivia. É o Kerr. Na sequência, Tá. um cemitério aparece Mas à não sua era eu, não. frente. Eu tava lá e tinha outra garota junto também. Espera o lobo então. O rei se assusta e acorda Caralho. de sobressalto. Então, Rei se assusta, eu Euristeu assustei senta também. em sua Porque eu cama, tava lá. Cagou. reflete por um instante sobre o que havia ocorrido e logo dá um sorriso confiante, sabendo exatamente o que fazer. Acabou. Acabou. É isso aí. Hipólita, sinto muito pelo seu falecimento. Que eu
Uma coisa séria. Sinto muito pelo seu falecimento. Ela tá escutando em algum lugar. Tá, vai. Continua. Ah, como é que era o nome da substituta lá? É Pente alguma coisa. A Pente lá. A pentelhinha lá. Mas enfim, eu nem sei porque que eu falei isso, mas valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi um pouco longo, mas foi interessante. E com ar de novela. O Guilherme merece o Oscar já. O Oscar do ano. Então é isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.